e também para colocar mais, agregar mais valor sobre a cultura da empresa, tá? Eu vou falar basicamente da cultura no geral nas empresas, né? E como que é trabalhado isso nesse lugar. Cultura da empresa, como formar e definir. Quando a gente fala de cultura, normalmente está falando, vou me apresentar aqui para quem não me conheceu ainda, tá? Me chamo Felipe e eu venho da região norte do Brasil, do Amazonas. Nós temos uma cultura forte, assim como cada região ela tem uma categoria dividida por relevo, por cultura, por pessoas, tudo isso é dividido numa empresa também, e em empresas também. Então, cada região do Brasil, assim como empresas, tem a sua cultura, dependendo do lugar, dependendo de como ela se comporta. Vou falar basicamente mais sobre as culturas e exemplos que devem me seguir no nosso dia a dia sobre cultura, tá bom? A cultura da sua empresa, a nossa empresa onde nós trabalhamos, né? Toda empresa tem uma cultura, mesmo que não tenha sido escolhida. Muitas das vezes, se vocês já trabalharam em alguma empresa, em algum lugar, onde eles não colocavam firme, forte ali a posição de cultura, mas você percebeu que ali dentro tinha uma cultura. Sem eles estarem falando, sem eles trabalharem da maneira de focar na cultura, vocês percebiam ali dentro que tinha um jeito de trabalhar, tinha uma maneira de se comportar, tinha até um jeito de se vestir. Isso já é cultura, sem você perceber, isso é cultura, tá? A pergunta que fica no ar: estamos construindo a nossa ou apenas deixando ela acontecer? Eu estou aqui há pouco tempo e eu percebo que é batido forte nessa tecla sobre cultura aqui na empresa, né? E fico com esse questionamento aqui para vocês. Vocês estão deixando levar essa cultura, achando que pode ser algo que não vai agregar em nada no seu dia a dia? Ou de fato nós estamos fazendo alguma coisa para agregar a cultura na nossa empresa, na nossa loja, na nossa gestão? Vou deixar esse questionamento para vocês refletirem. O jeito que atendemos o cliente é uma cultura, como eu falei logo mais cedo. Aí você vai no delivery, no fast food, tá? No Burger King, no McDonald's, você sabe que tem todo um script do atendente para você. Como ele vai te atender, como ele vai te abordar, como que ele vai te fornecer os produtos que ele tem no catálogo. Tá? Isso é a cultura que ele tem, uma cultura fortíssima. Você vai numa loja, em algum lugar, você vê aquele atendimento, desde a primeira frase até a última frase de encerramento, isso é cultura. Normal? Tá? O jeito que reagimos a um erro é cultura. Vocês já trabalharam em alguma empresa em que você cometia um erro, um deslize, a maneira que o seu superior, o seu gerente chamava a sua atenção, é uma cultura que ele tem, pode ser uma cultura particular dele ou pode ser a cultura que a empresa impôs, sem erros. Cometer o erro é inadmissível. Ou vamos aprender com os erros. Isso é cultura. Tá? O jeito, o que toleramos também é cultura. Até onde nós estamos dispostos a tolerar alguma coisa, a tolerar algo, a que invada ali o nosso espaço de tolerância, né? A palavra tolerância, ela é uma linha tênue entre a paciência e reagir de fato àquele erro ou aquele comportamento, tá? Então, o que toleramos também é a nossa cultura, a cultura da empresa. E o que valorizamos também, tá? Você que é uma pessoa que é valorizada ou não? Você que faz muito pela empresa ou pouco? Será que aquele que faz pouco é mais valorizado do que faz muito? Será que a empresa valoriza? Como que é feito isso? A cultura da empresa está aí para colocarmos uma maneira de saber valorizar cada um de nós, tá bom? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A cultura da empresa, né? O que é cultura empresarial? Cultura é o jeito que a empresa pensa, sente, age, é o que une todo mundo, desde o estoquista até ao dono, tá bom, pessoal? Então ela é feita de 4 pilares, tá? A gente tem vários arranha-céus aqui, vários prédios, e cada prédio desse ele tem uma base forte, senão ele não teria condição nenhuma de ser levantado, ainda mais se a base for frágil, se for em cima de algum aterro frágil ali, vai desmoronar. Não adianta levar um império desse se a base não for forte, tá? Então existem 4 pilares ali que formam a cultura empresarial, né? Vou falar um pouquinho de cada um de forma sucinta. A crença, os hábitos, os exemplos que vêm de cima, tá? Vamos começar com a crença. O que é crença? Crença é aquilo que nós acreditamos, tá? Tudo aquilo que você acredita, independente se for no sentido religioso, no sentido do mantra, eu acredito nisso, é a sua fé em específico, é a sua crença.
E a empresa, principalmente, ela precisa ter uma crença forte. Ela precisa, acima de tudo, acreditar naquilo que a gente está passando para vocês, e vocês têm que acreditar naquilo que nós estamos passando, tá? Cultura é como se fosse uma religião da empresa, ela trata normas, crenças, dogmas, que são coisas irrefutáveis ali que a empresa ela impõe, mas como uma crença, que você acreditando naquilo, você vai conseguir galgar outros cargos, tá? Ela te dá uma visão de mundo, naquilo que o colaborador realmente acredita, a postura, quando alguém se sente parte dessa religião e ela se sente importante, né? Vou deixar aqui para vocês uma pergunta: quando vocês fazem parte de algum grupo, né? Um grupo na academia, um grupo de leitura, um grupo ali da região onde vocês moram, algum grupo que vocês fazem parte, vocês já se sentem importantes, porque vocês fazem parte de algo. Fazer parte de algo é muito benéfico para o ser humano. É muito ruim a gente fazer muitas das coisas sozinho. O ser humano ele tem muito disso. Poxa, eu vou fazer as coisas sozinho, mas para quem e para quê? Né? Tem aquilo que tem uma frase que a minha mãe fala, que é o seguinte: um homem ele só começa a evoluir, a crescer e prosperar na vida no momento que ele encontra uma mulher e casa, né? Independente das situações do casamento, mas parece que é isso. Mais ou menos. Se você vai ter casado, sim, senão ela leva tudo. Mas basicamente é isso. Um homem sozinho, nós somos simples. A gente não se preocupa às vezes com a casa ali, um jeito, sempre aqueles detalhes que a mulher ela agrega na nossa vida. Mais ou menos esse relacionamento com a empresa, né? A gente precisa mostrar nosso desempenho para quê e para quem. Tipo assim, um exemplo, eu vou crescer na minha vida sozinho, sem ninguém. Eu não tenho rede social, não tenho nada, eu vou crescer na minha vida para mim mesmo. Ótimo, mas parece que fica faltando vazio. Poxa, eu queria ter um reconhecimento. Isso que eu estou fazendo assim é para mim, eu estou evoluindo, ótimo, mas eu preciso acreditar em algo, né? Não tenho como ir marasmo da vida, não. Tenho que acreditar em alguma coisa para que eu me apegue naquilo e acredito que aquilo é verdade, tá? Então ele acrescenta, agrega, valoriza e se sente valorizado, como eu falei mais cedo. E a cultura é algo que custa tão pouco para o resultado impressionante que pode trazer. A cultura, a gente fala tão pouco, mas no seguinte: na confecção desse material, né, chega a ser tão pouco o valor investido para o resultado que pode trazer. Tá? Lá na frente vocês vão entender a potência e a magnitude do que é uma cultura forte numa empresa. Tá? Esses investimentos que a gente faz com operações, com marketing, isso não chega nem a ser uma gota no oceano imenso que a cultura de uma empresa ela pode ter. Tá? Os hábitos é o segundo pilar para fortalecer a nossa cultura empresarial. Tá? O hábito. O que é o hábito? Eu tenho o hábito de. O que é o hábito? É um hábito que eu tenho. A palavra hábito. Né? Cultura é uma influência que afeta a energia das pessoas na empresa. Né? Vamos colocar em energia, assim para a gente ter um exemplo melhor. O exemplo da pontualidade. Um exemplo da pontualidade é o seguinte: você trabalha numa empresa, você é novato, né, recém-chegado numa empresa, e você tem o hábito de chegar atrasado. Você chega sempre 15 minutos, 30 minutos depois, e você percebe que lá na sua empresa está todo mundo lá já trabalhando. Poxa, eu tenho que chegar, mas está muito feio para mim isso. Eu tenho que chegar pelo menos no horário. Aí você chegou no horário e viu que na sua empresa ainda estavam lá trabalhando. Chegaram antes do horário que eles tinham que chegar. Meu Deus, cara, eu cheguei no meu horário e as pessoas já estavam lá com a loja aberta, funcionando. Poxa, então me esforçar mais, independente do que está acontecendo, que eu estou chegando atrasado e eu vou chegar igual eles. Tanto que eu acho que cada um de vocês deve ter um colega que é assim: se ele aparecer primeiro, você, meu Deus, caiu da cama, você chegou primeiro, não acredito. O que aconteceu que você chegou primeiro? Porque ele tinha um hábito de chegar tarde, e no dia que ele chega cedo acontece isso. Eu tenho esse mau costume aí. Tá? De madrugar, né? Você quer dizer? Não. De madrugar. Se tiver um compromisso muito cedo, olha. Então é isso, cada um de nós tinha esse colega. Né? Eu tinha um hábito, né? Um hábito. Mas o que fez esse colega que chegava atrasado chegar mais cedo? Foi ele olhar o hábito de outros colegas. Foi ele olhar, poxa, realmente isso mudou um hábito que ele tinha. Ele vê outros colegas chegando, essa energia. Isso é um que eu quis trazer rápido, que é mais corriqueiro no nosso dia a dia. Mas também tem um hábito negativo, né? O exemplo da fofoca. O que é o exemplo da fofoca? Eu trabalho numa empresa, de novo, recém-chegado. Pedrinho, recém-chegado, foi trabalhar numa empresa.
E ele percebe que todo mundo naquela empresa faz fofoca contra o superior, ou contra ele mesmo, contra todo mundo. E o superior aparece ali, o gerente, o consultor da loja, o gestor aparece e faz parte da fofoca também. E o gestor fala mal de todo mundo e é assim. Ele percebe que isso é normal, que não tem advertência com isso, que na empresa é normal fofocar, mentir, caluniar do colega de trabalho. Então ele vai criar o que? O hábito de fofocar. Vamos supor que ele não gostasse de uma fofoquinha. Ele vai começar a fofocar, vai falar mal do colega, vai falar mal do superior, porque isso é normal na empresa onde ele entrou. Tá? Isso é um hábito negativo. Na nossa empresa aqui na ProRocket nós temos ali pilares e um deles que é contra totalmente inadmissível a fofoca. Tá? Naquele manual tá dando uma lida e realmente está em primeiro ponto ali quase que a fofoca é algo inadmissível não só nessa empresa, mas é algo que não vai agregar. Tá? Eu falar mal do colega, falar mal do comportamento dele, ele não vende, frustrar, colocar para baixo, humilhar meu colega, vai me agregar em quê? Em nada. Né? Então, isso aqui é um hábito que tomar muito cuidado. Eu quero deixar um exemplo disso aqui, ó, numa empresa que eu trabalho, eu deixei o cargo de subgerência e eu coloquei uma função nele de avaliar futuros candidatos para motoboy e estagiários e funções iniciais de uma drogaria. Ele tinha um probleminha. Qual era o probleminha dele? Eu confiei nele, olha como que a cultura é importante, eu confiei nele toda essa responsabilidade de dar a primeira visão da empresa. Então era ele que tinha esse papel de apresentar a empresa, de mostrar como funcionava, de como é que era tudinho, dia a dia, tudinho de uma empresa. Ele tinha essa função. Mas eu tive culpa no cartório, porque eu não coloquei, eu não deixei enfatizado a importância disso. Ali no calor do momento, no dia a dia, eu falei, olha, tu vai avaliar se o rapaz... As técnicas de avaliação, se ele mora próximo, se ele tá toda a história por ele. Mas eu não cometi um erro de falar, ó, você vai ser a pessoa responsável de mostrar tudo isso que eu construí, tudo isso que nós construímos aqui, ele tem um valor, tá? Ele tem um significado, a gente tem que passar para ele. O que acontecia? Ele avaliava tudo com os critérios dele, ótimos e tal, mas na hora de imergir ali na cultura, o que ele fazia? Ele brincava muito, ele não tinha seriedade, ele começava a fazer piadinha com o colega, e o colega ia fazendo piadinha com ele, e depois já estavam na rede social do outro, e mandava meme pro outro, já estavam na intimidade, e ele já estava num nível assim de melhores amigos quase uma semana. E no momento que esse motoboy ele cometia algum deslize, tinha que chamar ali a atenção, ele já não respeitava mais esse subgerente que eu levantei. Né? Ele fala, pô, tá doido, tu tá chamando a atenção por quê? Pô, tinha droga e tal. E era sempre, em um mês, 2, 3 meses, isso acontecia direto, apenas com ele. Aí eu cheguei com ele e falei, poxa, cara, o que tá acontecendo? Não, é por causa que a gente ficava conversando no calor do momento, a gente vai vendo, mas não pode. Vou te explicar por que não pode. Você vai chamar a atenção desse rapaz aí, dessa moça que acabou de entrar na empresa, por quê? Por uma culpa sua, que também era minha. Por causa que tu não vai ter autoridade, tu não vai conseguir cobrar ele, tu não vai conseguir mais ter uma visão de líder, ele não vai mais te ver como líder, tá? Ele não vai ter respeito nenhum com você. Então isso foi um hábito que eu fui moldando. Eu fui instruindo ele a chegar no ponto que ele tinha toda a seriedade. É para ser sério o tempo todo? Não. Aí entra outro quesito, a maturidade, né? De saber o momento de fazer uma piadinha, de fazer o momento de fazer uma brincadeirinha e o momento de cobrar. Né? Muitos livros que eu leio, infelizmente, tem essa visão, mas você que é líder de alguma coisa, você que é líder de algo, o líder ele é sozinho. O líder ele tem, como se fosse ali o lobo da alcateia, ele é sozinho, mas ele tem toda uma alcateia ali para cuidar. Ele tem que observar de longe e ele sabe a função de cada um. Normalmente nós somos assim também numa empresa. Tá? Não vai fazer falta nenhuma você ter uma intimidade assim com todos os seus agregados, principalmente os novos que estão chegando. Ele precisa ver o impacto daquela cultura. Caramba, aqui é uma empresa realmente que funciona assim. Onde eu trabalhava era bagunçado, mas nessa empresa aqui é diferente o negócio. Ele tem que ter esse impacto logo. Né? Outro pilar fundamental é o hábito. Tá? Eu coloquei histórias de atleta e estilo de vida saudáveis de famosos. O que é isso? Tirando um pouco da empresa, que acaba agregando na nossa vida.
vocês na rede social que seguem algum famoso, eu vou citar um exemplo particular aqui de stories. Na minha região tinha um carinha lá que ele postava uma história que ele tinha feito 10 km. Aí aquilo me incomodava assim, porque eu conseguia fazer só 5 na época. Eu não, eu vou fazer 10 km, mas eu vou postar e ele vai ver que eu fiz 10 km. Foi algo benéfico porque me incentivou a correr e a gente nem se fala, entendeu? A gente são pessoas assim distintas, eu criei na minha cabeça isso, que eu vou bater isso. Então, esse foi um exemplo meu. Estilo de pessoas saudáveis, poxa, o fulano é saudável, ele pratica uma vida saudável, ele é um empresário, poxa, ele faz uma vida toda saudável, eu vou ter ele como uma pessoa a seguir os hábitos dele, né? Então, muitas das vezes ele tem esse nome, que são quem? Influenciadores. E influenciadores, de fato, têm esse poder de, às vezes, mudar o teu hábito, de, às vezes, te influenciar alguma atitude, tá? Então, na empresa, nós somos influenciadores de nossos liderados. Eles olham pra gente, caramba, ele faz isso, ele faz aquilo, poxa, eu quero ser assim um dia. Então, seja essa imagem de influenciador na sua empresa, tá bom? Regras não escritas, tá? A dinâmica da pasta colorida, não deu tempo hoje, mas eu vou deixar para uma próxima essa. Você percebeu como um ambiente que vivemos nos afeta no dia a dia, ao ponto de acharmos o correto o errado e acharmos normal o incorreto? Exemplo da cidade limpa, exemplo da poluição no rio. Onde eu moro tem muitos rios. E infelizmente a maioria deles está poluída, porque isso é um hábito da população, de jogar lixo no rio, tá? Fiz uma viagem recentemente e a rua era limpa assim, ó, uma cidade limpa, não tinha nada, não tinha nenhum chicletezinho no chão, uma embalagem no chão. E eu Curitiba? Não era Curitiba não, era Madrid. E lá eu vi um casal de japoneses, eles estavam lanchando assim na praça, eu acho que era um piquenique, e eu vi aquela situação, porque realmente eles têm essa cultura, os japoneses eles fazem toda uma limpeza, onde eles sujaram, são educados, então isso já é da cultura deles, tá? Eu limpei, eu tava na praça, ele limpou tudinho ali, guardou. E eu vi, infelizmente, um casal de brasileiro, né? Aí o que aconteceu? Do jeito que eles já abriram o piquenique, ficou essas embalagens, tá? Sem brincadeira, sim, essas embalagens aqui ficaram na praça ali. Aí eu fiquei assim, caraca, cara. Mas não é, mas você viu, eu acabei de citar pra você, você já foi pra Curitiba? Já. É brasileiro? É cultura. Não, que São Caetano. São Caetano aqui, a cidade é perfeito também, perfeita. Você não vê uma bituca de cigarro no chão. Já pensou? E tem eu tava vendo, parece que era Singapura, é crime tu mastigar chiclete. Nem vende chiclete em Singapura. Não vende. Vende chiclete por isso. Então vai dependendo de cada situação. Dentro de uma empresa, regras não escritas são essas. É a cultura, eu vou usar o banheiro, tá, do jeito que eu, sei lá, de qualquer jeito. Não está escrito muitas das vezes em um manual como você usar o banheiro, mas porque a empresa espera que você saiba como usar o banheiro, porque o próximo vai usar. São regras não escritas, né? Como se comportar, o que usar. O meu time ganhou ontem, eu não vou de uniforme, eu vou com a camisa do meu time trabalhar amanhã. Então são coisas que não era para estar escrita, mas são regras que a empresa pensa que você vem de casa com isso. Tá? São, em determinado momento, é proibido de... Não, dependendo qual a sua função na empresa, tem todo uma vestimenta, uma uniformização para você trabalhar. Tá? Então foi mais ou menos isso que eu quis falar, sobre as regras não escritas que fazem o terceiro pilar para levantar uma estrutura que é a cultura empresarial. Tá? Faça sempre, tenho aqui uma dica. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Né? Isso aí é muito chato. Não, porque o fulano faz. O gerente faz. Mas você não é todo mundo. Exatamente. Mas ninguém quer dar um exemplo de coisa boa, né? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Isso é muito, até enraizado na nossa família brasileira isso, né? Meu pai, assim, ele, na época, na minha adolescência, não podia fazer nem falar um porra, o que tu falou? Então era algo assim, hoje eu percebo que os adolescentes já têm uma boca mais aberta para falar besteira, mas no meu tempo era muito restrito, até não era nem palavrões, palavras assim, a palavra curtir, não por causa que meus amigos estão curtindo, o que gosta de curtir? Essa palavra feia, então tinha muito isso, não tem a palavra curtir, hoje não, hoje tá livre, dicionário para falar, que bem entender, não tem essa repreensão dos pais. E quando eu falava assim, não pai, é porque o fulano, ele faz, aí vinha aquela frase chata do pai, né? Mas se o fulano for fazer aquele negócio, tu vai fazer também? Ai, é verdade, tá bom então. Se o fulano for pular da ponte, tu vai pular? Aí tinha essa cultura, então, ele fazer o quê, né? Nossos pais. Mas é mais ou menos isso. Numa empresa, para que isso não seja corriqueiro,
o líder, o gerente, o gestor, ele precisa ter uma imagem de exemplo. Assim como você tem em cima, né? Como um pilar vai puxando o outro. Se você não for uma pessoa que tem hábitos saudáveis, que eu falo, não dá saudáveis assim, saiba se comportar numa empresa, você acaba puxando ali um fio que vai conseguir desenrolar. Um vai puxando o problema do outro, tá? E tem esse mantra aqui, ó. Faça sempre o seu melhor como se tivesse alguém sempre te observando, tá? Ah, eu vou fazer isso aqui porque não tem ninguém olhando, está mais relaxado. Mas imagine que tem alguém te observando 24 horas, o Big Brother te observando, né? Tem que manter aquela pose, tá? Isso para te policiar nos seus maus hábitos até que entre na sua cabeça ali o bom hábito, tá? O nosso quarto, as regras não escritas, nosso terceiro pilar. E eu quero falar aqui um pouquinho que é o nosso pilar fundamental, tá? Os 4 são importantes, mas o pilar fundamental é os exemplos que vem de cima. Se você perceber, cada um está puxando cada pilar e esse aqui é um dos fundamentais, tá? Cada um desses 4 pilares, ele precisa um do outro. E esse aqui ele fecha com chave de ouro, que são exemplos já concretizados, exemplos que existem de pessoas que fizeram parte de uma cultura, criaram uma cultura conforme o seu perfil e deu super certo nas empresas, tá? O Abílio Diniz, vocês conhecem o Abílio Diniz? Algum de vocês? Que é o nosso empresário aí do Pão de Açúcar, né? Que teve negociação dele com o Carrefour. Ele tem um estilo firme, mas equilibrado, familiar, religioso, acredita em cultura forte e equipe unida, tá? Você fala sobre Pão de Açúcar e Carrefour, vou falar do lado positivo das empresas. Você entra, você percebe que é uma empresa que tem uma cultura forte ali. O Carrefour que vem de fora para cá, ele consegue manter até mesmo em outro país a sua cultura. A cultura também é importante nisso. Você consegue expandir as suas empresas e permanecer com a cultura, mesmo que em outro país tenha outra cultura. Olha só que coisa interessante. A cultura da empresa ela é tão forte que ela consegue se adaptar em outros países e lugares com a cultura da empresa, tá? Sempre valorizou o bem-estar dos funcionários, fala muito sobre propósito, espiritualidade e valores. Frase dele: empresa é feita de gente, né? Assim como eu trago muita analogia sobre futebol, que a empresa ela é como se fosse um time, o técnico ali é o gerente, o gestor, e assim sucessivamente. Ele também foca que a empresa, principalmente, ela é feita de gente, tá? Ele é um líder muito familiar. Eu trouxe 3 exemplos porque são inúmeros, mas tem o Pedro Passos, né, da Natura, um dos criadores da cultura forte da Natura, ética, sustentabilidade, responsabilidade social, liderança servidora e com propósito. Tudo é baseado em valores e coerência, tá? A marca Natura que está fortíssima hoje no mundo dos cosméticos ali e que vem sempre aumentando e expandindo o seu capital. Jorge Paulo Lima. Eu tentei resumir o máximo possível desse cara porque, cara, ia ser uma só para ele aqui. O máximo que eu pude. Eu ressaltei mais a situação da Ambev, tá? A cultura fortíssima que esse homem ele tem. O nome mais famoso por trás da Ambev, porque são 3. Mas ele é um dos pilares ali da... mas ele tem várias empresas. Isso. Eu quis focar até Americanas que tá quebrando, ele tem parte. Mas para positivar, a gente vai falar só do lado positivo aqui. Ele é o cofundador da 3G Capital, que controla marcas como Ambev, Burger King, Heinz, um monte de fusões que ele fez. Sempre preferiu trabalhar nos bastidores e deixar os números falarem por ele. Eu achei isso muito importante. Que muitas das vezes que a gente está numa nova empresa, a gente quer vender nosso peixe porque eu sou assim, eu sou o cara. Ele não. Ele é daquele perfil de gerente, de gestor que não. Eu vou deixar os números falarem por mim. Tá? Eu vou trabalhar nos bastidores. O mérito não vai ser meu. Ele é muito assim. O mérito é seu, gerente. O mérito é seu, atendente, consultor, balconista, farmacêutico, estagiário, caixa. O mérito é de vocês. Porque se nós alcançamos a meta do mês, foi porque eu consegui passar para vocês toda essa energia, essa vibe de que a gente ia conseguir. Tá? Então aí tem muito disso. É mais do tipo que forma líderes do que brilha no palco. Ele trabalha muito com a meritocracia extrema. Ele tem uma gestão espartana, que é evitar desperdício e focar sempre no principal. E tem essa frase dele que é muito linda: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Se der o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, né? Vamos focalizar, vamos ali sempre buscar o que há de maior nas nossas vidas. Então são os 4 pilares que eu coloquei aqui.
das culturas nacionais, tá? Coloquei empresários nacionais aqui do Brasil. E aqui não preciso nem falar sobre eles, né? O próprio nome dele diz. Tem mais o Luciano Hang, que ele veste a camisa literalmente da empresa dele ali. Ele está sempre fazendo campanhas e tem o estilo de cultura fortíssimo dele. O Steve Jobs, que mudou o que nós usamos no nosso bolso, no nosso dia a dia, na nossa bolsa até hoje, né? A tecnologia que essa empresa inovadora faz e dita os preços do mercado. É uma cultura fortíssima da Apple. O João Adíbio da CIMED também, com essa reformulação que ele teve de amar o amarelo, ele tem essa visão de bastante excêntrica, né? No dia a dia dele, fazendo que os funcionários e colaboradores sejam apaixonados pelo que ele faz. Esse aqui não é o fundador da Google, mas ele entrou agora e conseguiu colocar uma cultura fortíssima, né? O que ele fez hoje? No Brasil todo tem uma frase que é assim: no teu trabalho tem ping-pong, tem um puff para descansar, tu trabalha no Google. Olha a cultura que ele colocou num planeta inteiro sobre trabalhar bem, trabalhar livre de horários, mas desde que você tenha produtividade. Ele te dá toda essa liberdade, almoço ali. Cara, é como se fosse um parque para você descansar. Seu cachorrinho trabalha do lado. Mas ele comprava muito a tua produtividade. Você passa na frente no prédio da Google, na Faria Lima, lá todo mundo deitado na Olha aí, ó. Então ele colocou essa cultura, né? Ele tirou aquele negócio do charring chato, de sempre fazer a mesma coisa ali e ficar esgotado, para algo totalmente contrário que alguém já tinha imaginado, né? Venha descansado, descanse, porque é somente que vai trabalhar aqui nessa situação. Tá? São alguns exemplos de pessoas que conseguiram, a nível escala mundial, ter as suas culturas fortíssimas ali pregadas. Tá? Eu já falei sobre os 4 pilares, né? Apresentei para vocês o que era a cultura empresarial. Eu vou falar de forma resumida agora como formar agora essa equipe, né? Como formar a cultura, né? Como colocar no nosso dia a dia de fato. Os valores são o que a ProRocket ela já coloca no nosso manual ali, né? Que é quais são os comportamentos que queremos ver todo dia aqui, né? A ProRocket, nesse manual aqui, ela fala transparência, ética, encantamento, celebrar e postura de dono. Tá? Segundo, viva o que fala. Líder que fala uma coisa e faz outra, não forma cultura e destrói, né? Aquele líder que só fala, mas você vai ver o dia a dia dele é totalmente contrário do que ele fala. A famosa hipocrisia na liderança, né? Reforce sempre. Cultura não se instala, se repete todo dia em toda conversa, decisão ou feedback, tá? Isso é importantíssimo, você ter um feedback, você ter um relacionamento com seus liderados, você saber como é que está acontecendo naquela loja, quais são as dificuldades, quais são as positividades, o que aconteceu de bom, de ruim, tudo você tem que estar a par. Eu não vou falar isso para ele não, porque isso é besteira, não precisa incomodar ele não. São essas besteirinhas que se acumulam, que chegam no ponto que talvez nem consiga mais ser resolvido. Tá? Eu tenho um relacionamento com o Michel de feedback, assim como eu tenho com o Claudinei, e eu acredito que vocês tenham também com seus liderados e seus líderes, com feedback diário, com foto. Eu tenho um livre arbítrio assim, mas eu tenho um livre acesso a horário. Eu falei assim, Michel, muitas das vezes é de madrugada, ele falou, não, tudo bem, eu também não tenho horário, então muitas das vezes está no dia a dia, quando eu vou ver no relógio 00:30, eu, caramba, eu vou mandar agora o feedback. Aí eu mando assim para ele, eu tenho isso comigo. Tá? Não tenho hora nem dia. Precisa de falar alguma coisa importante, alguma mudança, eu mando. Tá? Assim como o Claudinei também recebe alguma mensagem de mim assim, eu só prezo alguma coisa, eu, Felipe, tá? Eu sou assim. Eu não gosto de incomodar a pessoa no dia da folga. Na folga eu não nem espere nada de mim. Eu sou assim, eu trago isso comigo, eu acho a folga sagrada. Agora o dia que eu tenho que descansar e relaxar. Mas isso é coisa minha. Tá? Conheça os seus liderados. Isso aqui eu acrescentei porque eu achei muito importante trazer nesse número 3 aqui. Que é conhecer os sonhos dos seus liderados, né? Como assim? Vou tirar um exemplo aqui das empresas que eu estava gerindo ali nas drogarias. Chega um momento que você tem uma intimidade com o seu colaborador, que ele fala, você nem pergunta, ele acaba falando. Eu tenho um sonho de colocar meus filhos numa faculdade de medicina, eu tenho um sonho de ter um carro, quero comprar um apartamento, uma casa. Chega esse momento que ele fala, aí não precisa perguntar, não sei se já aconteceu com você, ele se sente tão bem na empresa e ele fala assim, cara, eu queria ter isso aqui, ou fala para alguém, chega para você isso, né? Então, o que eu faço quando eu vejo que um liderado ele está caindo de desempenho,
ele não está conseguindo bater a meta, eu não vou lá e martelo ele mais ainda não. Não coloco ele para baixo mais ainda não. Eu costumo falar assim, poxa, vamos, o que está acontecendo? Não, porque foi isso, não sei o quê. Bora melhorar, bora incentivar. Você lembra daquela faculdade do seu filho? Como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? Como é que a gente vai reforçar esse teu sonho, né? A pessoa realmente... E eu não falo isso para deixar a pessoa à mercê, não. Eu falo isso para lembrar a pessoa, não de forma sádica. E a faculdade do teu filho, como é que vai fazer? Ou tu fica aqui na empresa, ou tu não vai pagar a faculdade. Isso é uma forma sádica de você usar isso. Tá? Agora, você usar isso para trazer ele de volta a si, porque muitas das vezes você não sabe quantos ônibus, quantos trens ele pega para chegar no trabalho. Você não sabe que horas ele chega, o que ele tem que fazer na casa dele. Entendeu? Você não sabe como é que tá a cabeça dele ali para toda hora estar sorrindo. Ah, é cultura da empresa, eu tô sorrindo. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais humanos e entender, pelo menos ali a ponta do iceberg, como que ele tá. Ter esse feedback, tá tudo bem e tal, por que que eu